Hey man, how old are you? Oh, I have 20 years. Perguntei quantos anos você tem? Você me responde, I have 20 years? Tá, se você pensar para traduzir, I have eu tenho, 20 years, 20 anos. Mas tá certo essa estrutura? Let's check it out. E aí galera, Paulo Mizokami Talk to You e bem-vindos ao Inglês do Japa. E hoje eu vou falar para vocês 5 common mistakes in English. 5 erros bem comuns no inglês, que a galera quando começa a estudar o inglês comete bastante. E eu vou deixar para você nunca mais cometer esses erros, beleza? Let's check it out. Vamos lá. Primeiro erro de todos, quando a gente for falar de idade, ok? Se você parar para pensar, quando a gente vai perguntar de quantos, a gente pode usar how many, how much. Então a pessoa fala, quanto é how many, né? Que eu já falei isso, vou deixar aqui também, ó. Falei a diferença de how many, how much. A pessoa fala, vamos lá, quantos anos você tem? Quantos? How many? Anos, years. How many years você tem? How many years do you have? Is it correct? Essa é a estrutura mesmo que a gente vai utilizar? No, unfortunately not. No inglês nós temos uma question word específica para a idade, ok? E para falar sobre idade nós vamos utilizar a question word how old, ok? E com ela nós vamos utilizar o verbo to be, o famoso verbo to be. Não vamos utilizar o verbo have, beleza? Então como que eu pergunto quantos anos você tem? Nós vamos utilizar how old are you, beleza? Ou quantos anos ela tem? How old is she? Quantos anos ele tem? How old is he? Beleza? Eu vou utilizar o verbo to be. How old are you? Então se eu perguntar, man, how old are you? Você vai responder, I am 20 years old. E no final você vai colocar esse complemento, years old, beleza? Informalmente, você não precisa necessariamente utilizar esse years old. Você pode falar I am 20. Beleza, a pessoa vai compreender. Mas como a gente está aprendendo aqui certinho, bonitinho, I am 20 years old. Então lembre, idade não vamos usar o have, vamos usar o how old are you? How old is she? How old is he? Vamos utilizar o verbo to be, alright? Beleza? Second mistake, segundo erro bem comum aí, é quando a gente vai falar de futuro. Geralmente, isso daí acontece quando a gente pensa em português. Demora um tempo ainda pra gente começar a pensar em inglês, processar em inglês, beleza? A gente tem que estudar bastante, ficar em contato com o idioma bastante tempo pra começar a dar aquele clique, da gente começar a pensar só em inglês, não é do dia pra noite. Então é bem comum. No português a gente fala, por exemplo, quando a gente quer referenciar o futuro. Por exemplo, eu vou estudar amanhã. Beleza, eu vou. O voo no português você pode usar ele tanto para locomoção, movimento, sair de um lugar e ir para outro, ou você também pode utilizar no sentido de futuro. No inglês, você pode ficar em situações um pouco complicadas se você usar essa analogia. Tem muita gente que aprende o verbo go, que é ir, go, que é ir. Aí a pessoa fala, eu vou estudar amanhã, então fala, I go study tomorrow. I go study tomorrow. I don't think so. Eu acho que não vai estar certo. Por quê? No futuro nós vamos utilizar duas estruturas, sendo ela I am going to ou I will, beleza? Também tá aqui, ó, linkzinho, que eu já falei sobre isso em outro vídeo, diferença de going to e will, mas basicamente para futuro é I am going to ou I will, ou she is going to or she will, beleza? Então lembra, se você quer falar, por exemplo, eu vou viajar no fim do ano, I will travel at the end of the year, beleza? Eu vou estudar amanhã, I will study tomorrow, ou I am going to study tomorrow. Não use o I go to, beleza? Porque o go to vai usar exclusivamente no simple present para locomoção. Você sai de um lugar e vai para outro, alright? Então, beleza? Terceiro erro, third common mistake. Terceiro erro que você não deve cometer, beleza? Vamos lá, vamos para o terceiro erro. Qual seria esse terceiro erro? Terceiro erro que o pessoal comete muito é com false cognate. Eu pretendo estudar. I pretend to study. Não, já falei nesse vídeo também que vai estar no link. Diferença entre pretend e intend. Pretend é um false cognate, é um cognato falso que a gente utiliza no inglês. Então ele significa fingir, ok? Fingir. Então eu finjo, I pretend. E eu pretendo, que eu tenho a intenção, I intend, beleza? Mas o intend também é muito formal, a gente pode utilizar outras duas maneiras, que são mais informais. Você pode usar duas estruturas com o plan. Pode falar, por exemplo, eu pretendo jogar futebol amanhã. I plan to play soccer tomorrow. Ou I plan playing soccer tomorrow. Então essas são as duas maneiras. Você pode usar I plan to ou I plan
mais o outro verbo com ing. I plan studying tomorrow. I plan going to work tomorrow. I plan to go to work tomorrow. I plan to study tomorrow. Então você pode usar o plan de maneira mais informal quando você fala de intenção, que você pretende fazer algo, beleza? Então, esse é o terceiro erro. Quarto erro muito comum que não podemos cometer, que quando a gente aprende também acontece muito. Questão dos meals, que são as refeições. Temos alguns bem clássicos, que são breakfast, lunch and dinner. Breakfast, lunch and dinner, café da manhã, almoço e jantar, esses três. Quando você aprende inglês, geralmente você vai aprender logo no início o verbo eat, que é comer. Então a pessoa vai pensar, pô, eu tomo café da manhã, então eu posso usar o eat, né? Porque é comer, tomar café da manhã dá na mesma. Então a pessoa vai falar, I eat breakfast, I eat lunch, eu como almoço, I eat dinner, eu como jantar. Não tá errado, se você viajar e falar isso, vão te entender, só que não é usual, não é comum você ver as pessoas usando isso, porque eles utilizam uma expressão para isso, que vão utilizar o verbo have, que é o verbo ter, só que não vai ter eu tenho café da manhã, eu tenho almoço, não, é uma expressão que a gente não traduz literalmente, então isso nós vamos utilizar para tomar café da manhã, tomar café da manhã, almoçar e jantar, nós vamos usar have. Então, have breakfast, have lunch, have dinner. Eu tomo café da manhã, I have breakfast. Eu almoço, I have lunch. E eu janto, I have dinner. Beleza? Ela almoça, she has lunch. Ela janta, she has dinner. Ela toma café da manhã, she has breakfast. Eu tomo café da manhã com a minha família, I have breakfast with my family. Beleza? Então, lembra, galera? Nós vamos usar o have para as refeições. Breakfast, lunch and dinner, right? Quinto erro muito comum. Por último, mas não menos importante, beleza? Nós vamos falar sobre o verbo travel, que é viajar. Travel é viajar, é um verbo. Então eu viajo, I travel. Você viaja, you travel. Ela viaja, she travels. Beleza, perfeito. Mas e quando eu quero falar de viagem? Eu vejo muita gente responder, my favorite travel was. A minha viagem favorita foi. Lembra, travel é o verbo, beleza? Para substantivo viagem, nós vamos usar a palavra trip. Então, se você quer falar, minha viagem favorita foi, my favorite trip was, ok? Então, lembra, quando você for se referenciar substantivo viagem, nós vamos usar a palavra trip, não travel. Travel é o verbo, alright? Então, galera, espero ter ajudado para você não cometer esses erros aí, principalmente para quem está começando a aprender inglês, que são erros bem comuns aí pra galera, beleza? Se você gostou, achou interessante, foi útil para você, hit the like button, deixa aquele like aqui no nosso canal, subscribe, se inscreva, ativa o sininho para acompanhar novos conteúdos. Se você está vendo no Facebook, deixa aquele like, compartilha, marca os amigos, ajuda a divulgar o nosso trabalho, beleza? Se foi útil para você, agradeço, alright? See you guys e até a próxima. Peace.